aos homossexuais ou aos heterossexuais, eles escolhiam algumas características mais positivas para os heterossexuais do que para os homossexuais. Por exemplo, os heterossexuais são pessoas mais líderes, são pessoas mais dinâmicas. Então, aqui está embutido um valor da representação. Tem uma variação aí, eles estão embutidos. Então, uma representação, ela não é só um saber, ela reflete também um aspecto afetivo, ou seja, eu atribuo a ela alguma coisa que eu considero mais positivo ou mais negativo, ou superior ou inferior, ou mais agradável ou mais desagradável. Ela tem esse aspecto também, que não é só cognitivo, é afetivo, que é o aspecto de valores. Eu posso escolher, por exemplo, uma representação para homens e mulheres, não é? Então, não sei se vocês veem alguns filmes ou desenhos, as meninas estão sempre representadas com alguém que estão sentadas, estão lendo, estão ouvindo, têm atitudes mais delicadas. Os homens não, os meninos são representados como alguém que estão sempre em movimento, alguém de iniciativa, e isso reflete valores. Essa forma de representar meninos e meninas reflete valores. Reflete o quê? Reflete uma valorização maior para o homem do que para a mulher. É um valor que está embutido, né? Bom, e tem um outro aspecto também para o Laprotine, que ele diz o seguinte: uma representação não é redutível aos seus aspectos cognitivos e avaliativos. Quer dizer, ela não se reduz só a isso. Uma representação simultaneamente expressiva e construtiva do social consiste não somente no meio de conhecimento, mas um instrumento de ação. Ou seja, uma representação, ela nos dá um norte para nós agirmos, ou elas refletem uma maneira de agirmos. É isso que ele está querendo dizer. Então, vocês não sei se já perceberam o quanto de exploração a gente pode fazer com esses conceitos nos nossos estudos, né? Com esse conceito de representação, tanto no Sperry como no Laplantine, né? A gente tem muitos aspectos aí que a gente pode ter como norte para análise dos nossos achados, utilizando um ou outro referencial aqui desses dois autores, né? Continua, sério? Claro? Pode não perguntar? Alguma coisa? Ok, Ana Paula? Tá. Que a distância, né? A gente nunca sabe se... não está olhando aqui o olho no olho, né? Que nem eu estou olhando aqui para saber da compreensão ou não, né? Bom, agora eu vou apresentar. E na prova tudo bem. Ok, bom. Agora eu vou falar de alguns princípios metodológicos para quem for trabalhar, né, com representações nas suas dissertações, nas suas teses. Princípios metodológicos, não vou falar de técnica, vou falar de princípios metodológicos, tá? A partir dessa perspectiva aqui que eu estou apresentando. Primeiro princípio, eu não posso ver uma representação como somatório de representações individuais. Isso pode parecer algo assim muito lógico, mas não é não.
pedacinho de outra opinião de outra pessoa, junta com outro pedacinho de outra opinião, junta aquilo tudo e diz que aquilo é uma representação social. Não é isso. Uma representação, ela é social, ou ela é cultural, né? Seja o adjetivo que eu esteja usando, na medida que ela reflete uma modelação que vai para além do indivíduo. É um elo que atravessa todas as representações individuais. Isso é que é uma representação cultural ou social. Então, para eu identificar nos meus achados o que é uma representação aceita por um determinado grupo, não é somando fragmentos das falas dos grupos, das pessoas daquele grupo. É identificando quais são as lógicas que atravessam as falas de cada um dos membros daquele grupo. Essa lógica que é comum que vai me dar a representação. Então esse é um princípio de método. Outro princípio importante. Por mais diferentes que sejam os indivíduos, compartilham aspectos da matriz formativa da sociedade. Estou querendo dizer o seguinte, obrigado. Os indivíduos são diferentes, todos, mas eles compartilham. Se eu estou fazendo um trabalho de pesquisa qualitativa dentro de uma perspectiva das ciências sociais, quando eu digo que as pessoas representam, por exemplo, o câncer como morte, eu não estou dizendo que todas as pessoas necessariamente pensam dessa forma. Eu não estou dizendo que todas as pessoas são iguais. Eu estou dizendo que morte é uma representação que está disponível no imaginário das pessoas para representar o câncer. É isso que eu estou dizendo. Ok? Não sei se vocês perceberam aí o que eu quis dizer com esse princípio. Isso não quer dizer que as pessoas sejam iguais. Acho que eu dei um exemplo aqui na outra apresentação, que quando se pergunta, por exemplo, a um médico o que é uma boa consulta, acho que eu falei sobre isso. Ele vai dizer 3 coisas, pelo menos. Uma boa consulta é aquela que se escuta, ou se tenta saber por que a pessoa está me procurando. Isso, se não tiver essa preocupação, essa pergunta, a consulta não é boa. Uma boa consulta é também eu examinar. Eu olhar, examinar, eu posso até pedir outras coisas complementares para examinar melhor. Mas isso é uma boa consulta. E uma boa consulta é aquela que eu trago uma certa resolução. Ou eu trago uma solução, nem que seja a longo prazo. Mas eu apresento uma prescrição. Então, esses 3 elementos estão presentes no imaginário dos médicos e dos profissionais de saúde. Não quer dizer, primeiro, que eles estejam presentes com essas mesmas palavras. Eles estão presentes em termos de significados. Esses 3 significados estão presentes no que é uma boa consulta. Também não quer dizer que as pessoas, os médicos todos são iguais. Não. Eles têm estilos diferentes para fazer a pergunta, para examinar e para solucionar. Eles têm estilos diferentes. E também não quer dizer que os médicos que me respondem que uma boa consulta tem esses 3 significados, que eles aplicam isso no cotidiano deles também, não quer dizer. Então, eu estou falando de uma representação que está partilhada no imaginário. Então, quando nós estudamos as pesquisas sob o ponto de vista antropológico, nós estamos mapeando esses modelos.
estamos estudando a pessoa, o que ela é, o que ela não é. Isso é outra perspectiva de pesquisa. Nós estamos tentando acessar quais são os modelos que fazem com que as pessoas passam a construir as suas opiniões, ou as suas representações, ou as suas concepções acerca de determinado assunto que eu quero investigar. É isso que é a perspectiva antropológica. Agora, se eu vou estudar como as pessoas reagem a essa representação, isso é outra perspectiva. É a perspectiva da teoria das representações sociais, é a perspectiva da psicologia. A maneira como cada um vai subjetivar aquela representação. Não é uma perspectiva necessariamente antropológica. Então, a gente parte de uma premissa em antropologia que existem matrizes formativas, ou, se quiser utilizar outra linguagem, uma gramática gerativa. Não é? Assim como nós temos uma gramática similar para podermos construir as nossas falas, né? A gente sabe, por exemplo, coloca lá o verbo, o sujeito, a gente pode não saber classificação do sujeito, né? Mas a gente tem uma certa lógica para escrever ou para falar. Tá? Assim como tem essa gramática que funda os discursos, as construções da língua, do idioma, também temos gramáticas sociais. São modelos de agir, de interagir socialmente. A gente segue esses modelos, né? A gente segue uma determinada matriz. Essa matriz é assimilada, às vezes, de uma forma consciente ou inconsciente. Essa matriz é simulada no nosso cotidiano, no nosso contato, na educação, né? Na maneira como a gente conhece as pessoas. Isso vai sendo assimilado, né? Então, essa é uma premissa, né, dos estudos antropológicos. Outro princípio é o seguinte: as práticas que constroem o mundo social não se reduz à racionalidade que governa os discursos. O fato de nós encontrarmos determinadas lógicas explicitadas nos discursos não quer dizer que as práticas se reduzem a essa lógica. Primeiro, as práticas podem ser, às vezes, até bem contraditórias a essas lógicas, ou as práticas, elas podem acrescentar dimensões muito mais amplas do que a própria racionalidade. Um outro princípio, que é a questão que é a ideia da reprodução e transformação, né? Os indivíduos, né, eles são tão aptos a ignorar os laços que fizeram ser o que são, né? A gente age no cotidiano não sempre de uma forma consciente. A gente não fica se analisando toda hora. E eu estou fazendo assim, por que eu estou fazendo assim? Será que eu faço assim porque eu sou assim? Ou será que eu não faço assim porque eu deveria ser assim? A gente não tem isso, a gente age. A gente ignora. Né? Mas nós também somos capazes de perceber. Quer dizer, o que eu estou querendo dizer com esse princípio? As pessoas não só elas reproduzem, às vezes mecanicamente, determinadas representações, mas elas também são capazes de criticar essas representações. Outro princípio: as representações sociais se enraizam, né, na realidade social e histórica, ao mesmo tempo que contribui para a sua construção. Quer dizer, uma representação, ela não só tem o aspecto da determinação histórica, como ela
também pode determinar a história. É isso que eu estou querendo mostrar. Aqui está mostrando a reprodução e a transformação. Professor? Sim? Desculpe se eu não sei. Maria Caju, nós temos uma pergunta. Pode não. Pode perguntar. O senhor vai dar um exemplo na corrupção anterior, né? Porque tem muitos indivíduos que são aptos a ignorar os laços que eu fiz, inclusive por como o senhor disse que o indivíduo ele pode criticar uma representação social. Certo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: as pessoas, nós acreditamos que as pessoas não só agem mecanicamente, quer dizer, elas ignoram às vezes as lógicas que conduzem as ações delas, como também elas são capazes de perceber essas lógicas. Quer dizer, a gente não tem uma premissa que acredita que o ser humano ele é apenas um produto das representações, né? Ele só reproduz. Não, a gente acredita que o ser humano ele também é capaz de perceber as representações e criticá-las. É isso que ele está querendo dizer, certo? E isso às vezes a gente vê nos próprios relatos. As pessoas dizem assim, quer ver? Eu trabalho muito com a questão da masculinidade. Aí os homens dizem assim: não, ser homem é ser forte, é ser destemido. Mas eu, por exemplo, nem sempre eu sou assim. Ó, ele já está fazendo uma crítica. Não, ser homem é chorar, mas tem horas que dá vontade, ele chora mesmo, ele está fazendo a crítica. Então, quer dizer, ele não está só reproduzindo, ele está utilizando uma ideia que é a herança da biografia e do estoque biográfico do ser homem, e ao mesmo tempo ele é capaz de fazer essa crítica porque ele estava falando dele mesmo. Ele está dizendo, mas tem horas que não é bem assim. Então, ele não é só capaz de ignorar os laços que fazem com que ele seja homem, ele se constrói como homem em oposição do que na cultura diz o que é ser mulher, ele se constrói em oposição, mas ao mesmo tempo ele percebe determinados aspectos que ele herda do que é ser homem e ele faz crítica sobre isso. Não sei se ficou claro. Ficou claro? Ficou claro. A distância, né, o intervalo no tempo, né? Não dá a comunicação. Bom, eu tenho aqui para vocês, antes de a gente passar para falar um pouco sobre a prática, eu gostaria de falar um pouco sobre a prática das minhas pesquisas sobre representações. Eu tenho aqui algumas referências que eu acho importantes para aqueles que querem estudar representações no campo da antropologia. O primeiro é um artigo que é de minha autoria e da Marilena Cardoso, Representações Sociais e História, referenciais teóricos e metodológicos para o campo da saúde coletiva. Esse artigo aqui, ele fala um pouco daqueles princípios que eu coloquei de método, mas eu não aconselho vocês lerem primeiro ele, porque esse artigo, por incrível que pareça, há 3 anos atrás, eu fui fazer um levantamento, ele era um dos artigos mais citados dos cadernos de saúde pública, mas ele é um pouco difícil, certo? Então, quem for ler primeiro aquele artigo que eu passei para todo mundo, certo? Aquele artigo está mais simples, esse aqui está um pouco mais, porque ele lida com a história, lida com determinados modelos históricos. Então, ele é um artigo que não é para ler, para começar a leitura, mas é um artigo que talvez vocês possam terminar a leitura, foi o que eu fiz hoje. A minha exposição eu terminei com as ideias desse artigo. O segundo artigo, esse vocês todos receberam, não? É um artigo que eu fiz com 2 orientandos meus, 2 doutorandos, que fala sobre as representações sociais e as experiências da doença. É
É um artigo que a gente tenta discutir alguns aspectos que podem ser utilizados por vocês em dissertações, pesquisas, enfim. Tá? E nesse artigo também a gente tenta conceituar a representação, a gente mostra as diferentes dimensões. Eu trago Moscovici, trago Durkheim, que eu não fiz hoje. Eu centrei já na antropologia. Mas esse artigo faz um passeio histórico do conceito de representação. Então é um artigo que eu acho que é o primeiro a ser lido. Tá? O Laplantine, esse capítulo desse livro, é muito interessante. Ele faz uma análise de 3 sistemas de cura. Um é o sistema da biomedicina, outro é o sistema da psicanálise e da psicologia, e o outro é o sistema da Umbanda. Ele tenta mostrar 3 lógicas de cura. É um estudo muito interessante que ele fez em Recife, utilizando discursos e observações sobre o candomblé. É muito interessante. E ele mostra que o candomblé, né, ele tem elementos muito comuns com a psicanálise. Né? Claro, com roupagens diferentes, mas tem elementos simbólicos muito comuns. Né? É um estudo muito interessante, que se chama Antropologia dos Sistemas de Representações da Doença, sobre algumas pesquisas desenvolvidas na França contemporânea, à luz de uma experiência brasileira. É um capítulo muito bom mesmo. Dá para a gente entender essa questão da dimensão cultural de uma representação. E ele vai trazer exemplos muito concretos, né? Que é a questão do sistema de cura da medicina, da psicanálise. O outro, do Marcos Queiroz, Representações Sociais em uma Perspectiva Multidisciplinar em Pesquisa Qualitativa. Esse daí, ele traz aqui o conceito a ser aplicado nas pesquisas qualitativas. E ele mostra as diferentes teorias que estão por detrás dessa expressão de representação social. É um capítulo muito didático. Eu acho que seria também a primeira leitura, assim, uma das primeiras leituras para vocês entenderem as representações, as diferentes teorias das representações. É bem didático esse capítulo. E nesse livro eu tenho até um artigo, um capítulo com uma professora que foi daqui, né? Está aposentada. Maria Helena. A gente fez um estudo sobre representações da hanseníase. Ser homem e ser mulher com hanseníase. É um capítulo dentro desse livro aí. Porque esse livro trata de doenças endêmicas, sociais, né? As abordagens culturais, comportamentais. Aqui tem capítulos da psicologia, capítulos da antropologia, né? A gente tem um capítulo aí sobre hanseníase e gênero. Bom, os outros 2 são do Sperber. O Sperber é um capítulo que é o mesmo livro lá do Laplantine, que é um livro que se chama As Representações Sociais. É um livro muito bom. É um livro da editora UERJ, organizado pela Denise Jodelet, e ela traz todas as perspectivas das representações sociais. Do lado da psicologia, do lado da sociologia, do lado da antropologia. Então é um livro assim, um livro muito rigoroso, um livro grande, né? Que tem vários artigos aí, do Moscovici, da Denise, do Abric, e tem 2 capítulos da antropologia, que é o do Laplantine, lá em cima, e o do Sperber, que se chama O Estudo Antropológico das Representações, Problemas e Perspectivas. E o Sperber, ele usa exemplos também da saúde. É muito interessante. E, finalmente, é um livro do Sperber, um livro português, que está esgotado. Ele é daquela coleção Debate, que é uma coleção de capa branca com as letras pretas, né? É um livro que tem vários... É uma
chama O Saber dos Antropólogos. Esse está esgotado, mas ali tem aquelas explicações que eu trouxe para vocês de descrição, interpretação, representação. Ele trabalha muito com a questão dos significados de uma representação. Então, essa referência a ele é uma referência básica dentro da perspectiva que eu trabalho. Seria o ponto de partida. Tá? Eu posso deixar aqui para vocês depois copiarem. E agora a gente parte um pouquinho para falar um pouco da experiência. Né? Minha experiência de pesquisa com representações e as perguntas também que vocês queiram fazer sobre representações. Né? Enfim. Querem começar como? Eu falando de alguma coisa da minha experiência ou vocês perguntando? Vamos lá. Vocês querem logo de início perguntar alguma coisa? Antes de eu falar. Como? Parte da sua experiência a gente vai. Ah, sim. Bom, eu tenho trabalhado um pouco com representação. Eu trabalhei alguns estudos sobre câncer, alguns anos atrás, câncer de mama, né, tentando entender a representação do câncer de mama. E depois eu comecei a trabalhar com AIDS. Interessante, a minha experiência de pesquisa, que as representações da AIDS, logo no início, quando surgiu a AIDS, elas tinham elementos muito comuns com o câncer, que era a questão da fatalidade, o câncer, tanto o câncer como a AIDS eram representados como fatalidade, o câncer e a AIDS eram representados como morte. Mas no decorrer do tempo, uma coisa interessante que eu venho observando, as representações da AIDS, elas foram ressignificadas. E as representações do câncer, nem tanto. E o interessante é que a gente poderia dizer assim, uma hipótese explicativa é que a AIDS, o tratamento retroviral, ele mudou muito, fez com que as pessoas começassem a viver muito mais. Então, essa ideia da morte, né, ela já não está tão presente. Por quê? Porque a gente convive com pessoas que são portadoras de HIV/AIDS por muitos anos. Há uns 15 anos atrás, não. A gente conviveu muito pouco tempo com as pessoas. Então a AIDS, ela está sendo ressignificada para o bem e para o mal. Né? Ao passo que o câncer, embora tenha havido toda uma tecnologia, principalmente câncer de mama, estou falando de câncer de mama, uma tecnologia com que fizesse que o câncer de mama, dependendo da fase que ele é detectado, ele tem cura, ele tem uma resolutividade boa, mas mesmo assim a representação de câncer de mama ainda é muito morte, muita fatalidade. Né? Então é interessante a gente observar que determinadas representações de doença, numa determinada experiência ou numa determinada época, elas podem ser muito comuns e elas podem tomar rumos, significados distintos ao longo do tempo. Então isso é uma coisa que eu venho observando quando a gente fala de doença, né? Que no início das minhas pesquisas, nos anos, início dos anos 90, 92, 94, né? AIDS e câncer tinham significados muito comuns, né? E atualmente a AIDS não tem. Eu ouvi uma moradora de uma favela dizer: eu prefiro que ele tenha AIDS do que ele tenha ela de uma doença crônica que ela estava falando. Uma doença do filho que depende de uma tecnologia, né, para respirar, para se alimentar. Ele sofre uma doença crônica muito grave. Então ela dizia: eu preferia que ele tivesse AIDS. Quer dizer, ela está utilizando um elemento que já foi ressignificado, que a AIDS, ele pode viver, ele pode ter o cotidiano dele. Essa doença não. Essa doença,
impede de ele ir a uma festa, impede de ele brincar, impede de ele se socializar. Então, quer dizer, são ressignificações que a gente vai observando das doenças através das experiências das pessoas, através do tempo. As representações, elas não são congeladas, elas sofrem constantes mudanças de significação. Então, isso é uma experiência que eu vejo assim, de uma forma muito interessante. A outra experiência que eu trabalho com gênero, né, em relação à masculinidade, à representação do modelo de masculinidade, impressionante como os diferentes segmentos de homens, né, eles têm elementos muito comuns. Né? A gente pensa que, não, essa ideia que se tem de um homem, né, é uma ideia só de algumas pessoas, né, as pessoas que não têm assim, muitos estudos, né, ou as pessoas que são muito do senso comum. Não. Quer dizer, a gente percebe que as pessoas, independentemente do grau de escolaridade delas, elas têm umas representações do que é ser homem muito comuns, né? Muito comuns. Outra ideia também que eu coloco, assim, de vários anos de pesquisa que a gente vai observando, é o seguinte, é que as representações, elas não são espaço só do povo. Né? Os profissionais de saúde, quando eles vão lidar com os seus usuários, eles utilizam muitas coisas do senso comum também. Muitas coisas. É uma coisa impressionante. A gente entrevistando os profissionais de saúde, a gente tem um artigo que saiu agora, no mês retrasado, no Caderno de Saúde Pública, sobre concepções de gênero e necessidades de saúde. Os profissionais de saúde, que a gente fez em 4 cidades brasileiras, né, eles trazem coisas muito próprias do senso comum. Uma coisa impressionante. Os homens vão aos serviços, estão lá, estão com as necessidades de saúde lá, eles não percebem, né? Eles reproduzem o senso comum. Eles dizem, não, mas os homens não precisam disso. Quer dizer, uma representação, se ela é oriunda de um senso comum, não quer dizer que isso seja só o espaço do povo. Nós, profissionais de saúde, também estamos em contato com esse senso comum e a gente lança a mão desse senso comum constantemente, mais do que a gente imagina. Muitas das nossas falas estão, às vezes, cheias de senso comum, que não é uma fala que foi refletida, criticada, é uma fala que a gente usa mecanicamente. Eu, outro dia, estava no corredor do Fernandes Figueira, que é um instituto, né, que eu trabalho, e é muito influenciado pelo hospital. E tinha uma pesquisadora, né, com doutorado, né, que ela chegou assim no corredor e falou, Romeu, vai lá dentro falar com aquele funcionário, porque eu não consigo falar com ele. Eu falei para ela, por que você não consegue falar com ele? Não, ele está lá e está chorando, um homem daquele tamanho, forte, está lá todo fragilizado, chorando, quer dizer, ela não conseguia falar com ele, porque ele não combinava com a imagem, com a representação de homem, né? Quer dizer, o homem, às vezes, ele não tem espaço para ele se mostrar frágil, doente, fraco. Então ela não conseguia, quer dizer, ela disse, não consigo, olha para a cara daquele homem enorme, forte, frágil, choroso, não dá para mim, vai lá e você conversa com ele. Quer dizer, então é interessante como a gente lida às vezes, né, com situações, e ela é uma médica, uma profissional de saúde, com doutorado, a gente lida com situações como se fosse alguém do senso comum. Nem sempre os conhecimentos que nós temos, eles instrumentalizam as nossas ações. Às vezes as representações do senso comum que instrumentalizam as nossas ações. Né? Então, são coisas, né, que a gente percebe no cotidiano, que a gente vai observando. Eu tenho várias histórias para contar
de psicólogas que trabalham o dia inteiro e chegam à noite, vão fazer tudo para a família, para os filhos, né? E eu digo, por que eles não fazem? Eles são homens, né, Romeu? Não dá, né, para eles fazerem. Quer dizer, então, é o senso comum que está sendo reproduzido aí, né? E são psicólogas que entendem, são pessoas que entendem de direitos, de deveres, né? Mas elas têm uma adesão inconsciente a uma representação, né, do papel da mulher, né? Que sobrepõe ao papel de um profissional de saúde, né? Que tem teorias, tem ferramentas, tem, enfim. Então, às vezes, a gente é muito mais senso comum do que a gente gostaria de ser, ou do que a gente pensa ser, né? São aspectos que eu venho perceber. Bom, agora vem essa questão de metodologia, né? Enfim, não sei se vocês têm algumas questões aí que vocês gostariam de saber, ou teorias que eu trabalho, né? Enfim, dei alguns exemplos aí. Professor. Sim. Olha, estou passando mais. mais. Está pedindo para o senhor falar um pouco sobre a sua experiência desse estudo sobre gênero e ranceníase. Ah, gênero e ranceníase. Essa experiência, ela já tem mais ou menos uns 8 anos, ou 10 mais ou menos, que nós fizemos esse estudo. Esse estudo, ele foi feito aqui em Ribeirão Preto, que não sei se ainda é, mas no passado, era um dos lugares que mais casos de ranceníase, né, tinha no estado de São Paulo. Né? Então, esse estudo era um estudo, primeiro, epidemiológico, que tentou se fazer qual era o perfil da ranceníase em Ribeirão Preto, tentou se observar a questão da prevalência, a incidência, e junto com esse estudo epidemiológico, a pesquisadora, que era uma doutora em enfermagem, ela queria responder algumas questões sobre a clínica, né? Sobre relacionamento com os usuários de ranceníase. E ela dizia o seguinte: a minha relação, ou as relações que os profissionais têm com os homens com ranceníase e com as mulheres com ranceníase mostram que há uma diferença muito grande relacionada à sexualidade. Ser portador de ranceníase altera a sexualidade de um homem de uma forma muito diferenciada do ser portador de ranceníase, que altera a sexualidade da mulher. Então foi partir um pouco disso. E nós observamos que a ranceníase, evidentemente, por trazer algumas diferenças marcantes no corpo do homem, que é muito diferente em termos das implicações do corpo da mulher, tinha algumas representações muito distintas que refletiam não ser portador da doença, refletia o papel que a mulher ocupa e o papel que o homem ocupa na sociedade. Então a gente constatou, por exemplo, que os homens com ranceníase, né, muitos deles, eles deixavam, né, ou procurar manter relação, né, procuravam a mulher, né, independentemente da doença, né, e as mulheres, quando tinham a procura delas, já não eram tanto, né, elas só respondiam sexualmente se fossem procuradas. Então, esse era um fator muito mais ligado à questão social, de iniciativa que o homem é socializado a ter no campo da sexualidade, do que tanto do ser portador da ranceníase. Então, a gente tentou problematizar um pouco a sexualidade em portadores de ranceníase, homens e mulheres, né? Que haviam diferenças marcantes, mas eram diferenças não provenientes da perspectiva biológica, ou da nosologia, ou da etiologia da doença. Eram diferenças que surgiram a partir da inserção de ser homem e ser mulher na sociedade. Bom, eu falei isso aí de uma forma bem resumida, né? Mas já está publicado. Tem um artigo, a Mariana tem um artigo nos Canais de Saúde Pública, e tem esse capítulo meu com ela nesse livro sobre ranceníase. Quem tiver um interesse aí maior, eu posso passar depois. Mas eu não estudei mais sobre isso, né?
tem determinados temas que eu estudei só numa determinada época, como aleitamento, câncer, hanseníase, são coisas episódicas. E tem temas que eu venho estudando há muitos anos, como é o caso da sexualidade. E AIDS são coisas que eu venho estudando há muitos anos. Não sei se... Professor? Sim? Eu queria falar um exemplo e que o senhor comentasse. Sim. Sobre representação social. Sim. Aqui no texto que o senhor deu para a gente ver as representações sociais da experiência da doença, tem uma parte aqui que fala que as representações sociais também são propostas de investigação, de negociação e de aprofundamento. Sim. Aí eu queria contar esse exemplo. O meu marido, ele é perito médico. Certo. Parceria tem pessoas que precisam dar entrada no INSS para ter benefícios. Certo. E ele recebeu uma paciente que tinha uma deformidade na perna e que era uma deformidade irreversível. Podia fazer cirurgia e andar normalmente. E aí ele perguntou a ela, né, se ela queria fazer a cirurgia, que não havia necessidade dela ter o benefício por causa disso. E ela disse que não, de forma alguma. Ela não queria voltar a andar normal, porque senão ela não ia ter esse benefício, que era o sustento dela. Apesar dela trabalhar também. E aí ele ficou assim muito impressionado e veio comentar comigo. E na hora eu disse a ela, mas será possível? Você não quer voltar a andar e ser uma pessoa normal? Ela disse, não, eu quero ter o benefício porque é uma segurança. Aí eu queria que o senhor comentasse essa representação. Aí pode estar não só voltado para o benefício, né? Pode também estar relacionado com a questão da valorização que essa pessoa passa a ter no mundo, né? Uma pessoa diferente. Essa diferença pode ser para ela um espaço de reconhecimento, de atenção, né? Quer dizer, aí o benefício não é só o dinheiro que ela vai receber ou deixar de receber, ou ela vai trabalhar e vai deixar de trabalhar. O benefício aí também é simbólico, né? Ela pode ter um espaço no grupo que ela não tinha antes, em termos de importância, ou atenção, ou cuidado, né? Então, quer dizer, aí tem outros aspectos simbólicos que estão funcionando. Mas eu queria aproveitar, a partir da sua pergunta, falar de um estudo da Claudine Erlich, que é uma socióloga francesa, que ela mostra que em determinadas representações de doença, né, elas têm significados sociais muito distintos. Claudine Erlich, com H. Ela tem um livro com Adams, que se chama Saúde e Doença, Perspectivas Culturais, se não me engano. Ela mostra que as representações de doença, elas não só trazem determinadas ideias, por exemplo, do castigo, da fatalidade, mas elas também, às vezes, constroem identidades e bandeiras políticas, não é? Por exemplo, a representação da AIDS, ela não só trouxe a questão da dimensão da fatalidade, da crueldade, né? Mas ela também trouxe um mote, ou o ideal, para que determinadas pessoas construíssem projetos de vida, construíssem bandeiras, construíssem ONGs, construísse identidades para poder, identidades associadas ou solidarizadas com a AIDS, né? Então, quer dizer, a doença, ela não só traz a dimensão, estou fazendo uma interpretação, o olhar do seu marido para esse fato é o olhar da representação daquela doença, daquele comprometimento. Ele está olhando pelo lado que há um comprometimento da funcionalidade daquela pessoa. Então ele quer restabelecer a funcionalidade. É por aí que ele está olhando.
Só que ela está olhando de outro lugar. Ela não está olhando a doença no sentido de doença anatomicamente falando, fisiologicamente falando. Ela está falando da experiência que ela teve, que no caso deve ter sido positiva, com a doença. Então cada um está olhando de um lado diferente. A partir da sua experiência individual. Isso aí. Quer dizer, o olhar dele de perito é um olhar de uma semiotécnica, né, ou uma semiologia, enquadrado numa interpretação a partir da anatomofisiopatologia. Então ele quer corrigir isso. O olhar dela não é daí, é da experiência da doença. É que o inglês chama, né, que disease é diferente de illness. Ela estava falando da illness e ele está falando de disease. Ele está falando da patologia, do comprometimento, da doença anatomofisiopatológica. E ela está falando da experiência que ela tem com aquela doença, que é uma experiência que lhe beneficia mais do que uma experiência que ela teve sem a doença. Não sei se dá para... É uma interpretação. É uma interpretação. Bom, o que mais? Ó, elas estão participando mais do que vocês, hein? Vamos lá, vou dar o microfone aqui. Questão da AIDS em si, né? Certo. Estou trabalhando com a agente comunitária de saúde, na tese, mas sou professora de doenças infecto-contagiosas e uma coisa que sempre me inquietou foi a questão da AIDS. Então, como a gente constrói tanto benefícios, né, de uma determinada doença, do lado positivo e negativo, eu concordo quando o senhor diz que a AIDS não se tem história no mundo de outra doença que conseguiu uma organização social como a AIDS conseguiu.
prevenção da AIDS, né? Acontece o seguinte, a camisinha, ela não representa apenas a prevenção. A camisinha, ela representa também fidelidade, ela representa promiscuidade, ela tem outras representações, né? Então, essas coisas se misturam muito, né? Eu observei, por exemplo, nós estudamos 42 jovens, 22 oriundos de uma favela, que mal tinham concluído o ensino médio, e 20 jovens com curso superior. A gente observou o seguinte, que quando eles tiveram a primeira relação, os jovens de ensino superior, a maioria usava camisinha. Depois da primeira relação, eles deixaram de usar a camisinha. Por quê? Porque tem aí uma questão na cultura, né, que a camisinha, ela tem outras representações, né? Surgiu o que? A confiança. Não, eu não uso camisinha porque a minha menina não é uma menina rodada, é uma menina que eu tenho confiança, eu não preciso usar camisinha. Quer dizer, os argumentos que nós coletamos são argumentos que saíram dessa lógica que a camisinha tem de preservativo. Ia para uma outra lógica. E eu desafio a vocês pedirem ao marido para usar camisinha. Se alguém pedir aqui ao marido, ele vai dizer, epa, o que está acontecendo com você? Né? Ou se o marido dizer, hoje eu vou usar camisinha, né? Se ele não estiver prevenindo gravidez, se não for isso, vocês vão botar uma pulguinha lá atrás da orelha. O que está acontecendo com ele? Ele queria usar camisinha? O que aconteceu? Então, quer dizer, o significado do preservativo, esse significado que os profissionais no discurso atribuem, concorre com outros significados que tem o preservativo na população. Então, quer dizer, a mesma coisa a questão da iniciativa do homem, né? Quer dizer, as mulheres nem sempre têm possibilidade de negociar o uso. Isso reflete questões sociais mais amplas, né? Então não passa pelo grau de instrução isso. Não passa pela ideia de que eles conhecem, eles estudaram, deveriam usar. Não passa, porque os próprios profissionais de saúde não usam. Eu fiz estudo sobre prevenção de câncer de próstata, os urologistas não faziam toque retal. Eles usavam as desculpas e os argumentos dos mais elaborados possíveis. Dos 10 que me entrevistei, só 2 fizeram toque retal. Os demais não faziam. Então tem aí uma representação que é muito mais forte, muito mais dominante do que uma outra. Quer dizer, o toque retal, todos eles sabiam que o toque retal pode ser, lógico, estou falando de prevenção secundária, né? Não estou falando de prevenção primária, né? O toque retal pode ser uma prevenção secundária importantíssima. Pode fazer com que você dali consiga fazer um controle, consiga fazer uma cirurgia. Você pode ter um controle muito grande, né? É lógico que o consenso diz que não é só o toque retal, tem outros aspectos que você tem que ter para poder fazer. Mas isso daí é o que aprende. Né? Agora, o imaginário do homem, né? Toque retal, não toca só na próstata, né? Toca na masculinidade também, arranha a masculinidade também. Então tem outro significado aí, né? Então não passa necessariamente só pelo estudo. Então você deu assim um exemplo muito comum, né? Muito comum. E nós na pesquisa não podemos desprezar isso, né? Temos que problematizar com isso. Não podemos ficar só com o discurso. Falta informação. Tudo bem, eu acho que informação é importante, né? Muito importante. Mas não é só informação. Tem outros aspectos. Porque quando a gente fala de formação ou educação, está falando de algo sistemático, está falando de algo de escola, mas existem muitas informações
informações e muitos aspectos que circulam, não é um espaço da escola. Né? E concordo com essas que circulam no espaço da escola. Né? A gente não pode perder de vista isso. Né? O grupo aqui, diante dos exemplos colocados, nós estávamos discutindo sobre a representação que o profissional de saúde tem sobre o cliente, né? O paciente, muitas vezes alienado, ele conhece, né? Conhece sobre a doença, né? Sobre tratamento, e que também a questão da representação de que a partir daquela pessoa se tornando de certa forma dono e decidimos por ela. Ela não tem capacidade de decidir nem de opinar sobre o seu tratamento. E muitos de nós fazemos isso, né? Eu acho que o som interrompeu. Sim, professor, está me escutando? Agora estou, mas perdi o final. O final, né? Nós colocamos a representação que tem em profissionais de saúde do paciente de ser uma pessoa ignorante, né? Ignorante no sentido de não conhecer, não entende nada sobre farmacologia, não entende sobre tratamento, e ele não tem capacidade de poder decidir sobre ele, o que é melhor para ele. Certo. Bom, aí não sei, o que eu queria colocar, de fato, isso que você está observando, dependendo da representação que o profissional faz do seu, vou falar o nome, paciente ou usuário, enfim, cada uma dessas expressões aí quer dizer coisas diferentes. Vamos supor, dependendo da representação que o profissional faz do seu paciente ou do seu usuário, é claro que a relação que ele vai estabelecer com ele é diferente, né? Agora, a gente tem que fazer uma separação também, nem sempre a gente consegue, do que é pesquisa e do que é intervenção. Isso é muito importante a gente fazer essa separação. Eu posso, numa pesquisa, ter uma compreensão e ter uma aceitação muito grande diante de determinadas representações que os meus usuários têm sobre alguma coisa que eu estou investigando. Agora, no momento que eu estou praticando uma assistência para aquelas pessoas, né, a minha compreensão, ela tem alguns limites. E aí entra o que o Queiroz falou, as negociações. Vou dar um exemplo. Né? Um paciente pode chegar perto de mim e falar, não, eu acho que a vida é alguma coisa muito destruidora. E a vida, para mim, não tem sentido. Então, realmente, eu quero acabar com essa vida. Como pesquisador, eu vou problematizar porque ele acha isso. Mas no momento que eu estou numa relação com ele de clínica, eu posso falar, eu entendo que você tem essa coisa. Eu não posso dizer para ele, também acho, você quer acabar isso, meu filho, acabe com ela, né? Acabe, eu acho que você tem todo o direito de acabar com a vida. Isso é antiético para uma profissão, né? Quer dizer, então tem a ética profissional, né? Que às vezes ela tem alguns limites no momento da intervenção. Né? No momento da intervenção. Não estou falando da pesquisa, né? A intervenção tem alguns limites. E aí vai ter que entrar as negociações. A negociação do profissional, do que ele pensa sobre aquilo, com a negociação do paciente. A mesma coisa uma erva. Não, essa erva eu acho que vai acabar com o meu câncer. E aquela erva, se não tem nenhuma evidência que acaba, o médico não vai dizer para ele, o mastologista ou o oncologista, também eu acho que você não tem que fazer mesmo radioterapia, nem quimioterapia, isso, tome essa erva. Né? Ele não vai dizer isso, ele vai negociar. Vai falar, tudo bem, toma a erva, mas faz
antes de você começar a tomar a química, toma um chazinho. Ele vai negociar. E